O dolorido pontífice. Came Miyako. Berenice e Ginedine pegaram emprestados alguns maços que Raymond havia guardado da época das escrituras e jogaram neles algumas barras de ouro. Vamos pagar tudo secretamente hoje. Poderemos precisar de alguns procuradores, mas isso será bastante fácil, Berenice disse. Tudo bem, irei até sua casa com esse compartilhamento também. Use o que você precisar. Vou ficar com uma barra e transformá-la em moeda silenciosamente hoje, Ginedine disse pensativamente. Usarei isso para garantir que terei alguma vantagem em qualquer possível ajuda que adquirirmos e para pagar por quaisquer testemunhas que precisarmos ao longo do caminho. Bom, deixo isso para vocês dois, mas uma última palavra de cautela, Raymond disse, levantando um dedo incisivamente, quando eles olharam para ele com uma expectativa silenciosa. Ele disse: isso vem diretamente do Rei Feiticeiro. Oficialmente, deste ponto em diante, somos todos traidores de nosso país aos olhos da lei. Mas o mais importante é que se alguma destas coisas for indevidamente utilizada para ganho pessoal, a reação do nosso país será a menor das nossas preocupações. Estamos todos juntos nisto agora, não há como recuar, mesmo que o nosso país perdoasse. Não se esqueça, o Rei Feiticeiro ficou horas sentado em minha casa sem que eu soubesse. Se tentarmos jogar dos dois lados e ficarmos do lado errado dele, Dominique será a menor das nossas preocupações. Houve acenos sombrios de compreensão quando eles se levantaram. As barras eram pesadas, mas ambos já haviam sido membros das escrituras antes, então mesmo com a idade, algumas barras de ouro poderiam ser carregadas. Quando eles partiram, Raymond foi até a janela, e com as mãos cruzadas nas costas, olhou para fora. Desta posição tinha uma vista agradável do seu pequeno jardim, mas se olhasse para a esquerda no ângulo, podia ver pessoas passeando ocupadas, vivendo suas vidas. Era tão banal que era fácil esquecer que ali estava em guerra. Sua excelente audição captou um grito distante. Vinha de uma daquelas casas, de um de seus vizinhos. O grito tinha um forte sotaque élfico. Nova captura e venda recente, julgou. Quem quer que fosse, estava sendo punido dolorosamente. Como chegamos a isso? Ele murmurou para o ar vazio enquanto o grito de dor soava novamente. Sua respiração acelerou com o estresse, e ele se concentrou atentamente no som, tentando localizar a casa preguiçosamente. Ele conhecia todos os seus vizinhos. Foi repugnante. Ele se concentrou tanto que não percebeu quando Nu abriu a porta carregando uma bandeja. Ela tinha ouvidos aguçados de um elfo. Ela também ouviu o grito. Ó deuses, ele também ouve. Ele não consegue parar de ouvir. Ele está excitado? Ai, deuses, ele é um monstro. O jeito que seu corpo está tremendo. Ah, deuses, ele vai acabar com o jogo hoje? Não, por favor, não. Nua pensou freneticamente consigo mesma enquanto ouvia o elfo em algum lugar lá fora e observava as costas de Raymond, a forma como seus punhos cerrados. Ela estava apavorada. Ela mordeu o lábio para silenciar até mesmo o som quase inexistente de sua própria respiração saindo de seu corpo. Ela se concentrou o máximo que pôde em controlar seu corpo para parar o tremor, para parar seus pensamentos. Esperou até ter certeza absoluta de que a máscara de seu rosto estava devidamente neutra, e então deu um passo audível à frente, que chamou a atenção dele. Mestre, trouxe algo para você comer enquanto trabalha, ela disse na voz mais controlada que pôde. Ele olhou por cima do ombro. Obrigado, Nua, mas como eu disse, você não precisa me chamar assim. Sim, senhor, ela disse e rapidamente levou a bandeja para a mesa dele. O choro parou. Onde quer que tenha estado, ou a vítima caiu inconsciente ou cedeu ou foi impedida de fazer barulho de alguma forma. Raymond voltou para sua mesa e sentou-se. Nua ousou olhar brevemente para baixo. Não havia evidência de excitação pelo que ele estava ouvindo, mas ela descartou isso. Ele poderia ter se aliviado antes dela chegar, ou poderia não ter sido suficiente para ele. Ao organizar alguns documentos, ele olhou para ela enquanto ela preparava o chá. Você está bem, Nua? Ele perguntou. Ela congelou de repente e deixou cair um torrão de açúcar na bandeja em vez de no chá. O açúcar era caro e não era algo que pudesse ser desperdiçado. Então por um momento o terror tomou conta de seu rosto quando ela percebeu o que tinha feito. Sinto muito, senhor, por favor, perdoe minha falta de jeito.
Ela gaguejou e começou a se curvar para cima e para baixo repetidamente com os olhos bem fechados. Suas palavras foram tão rápidas que eram como uma só e Raymond levou um momento para decifrar o que ela estava tentando dizer. Noah, Raymond disse suavemente, está tudo bem, é só um torrão de açúcar, nem foi desperdiçado, está na bandeja, viu? Ele disse, e enquanto ela observava, ele lambeu a ponta do dedo e passou-o sobre os grânulos espalhados, que grudaram facilmente em sua pele, então casualmente mergulhou o dedo no chá e mexeu, pronto, nada desperdiçado, nada perdido, ele disse com um sorriso irônico. Quando ele levantou o dedo sob seus olhos, ela soube imediatamente o que ele queria. Como você quiser, mestre, ela disse e levou a ponta do dedo à boca e fechou os lábios em torno dele, colocando outra máscara de servo no rosto, aquela de prazer que esconderia seu ódio e aversão. Então foi um choque completo para ela quando, depois de um momento em que ele ficou atordoado com a ação repentina dela, seus olhos se arregalaram e ele puxou o dedo, nua. O que diabos você está fazendo? Ele exclamou. Ela não conseguiu conter a expressão de medo em seu rosto. Senhor, eu fiz errado? Por favor, ensine esse ignorante como suas palavras foram interrompidas quando ele agarrou seu rosto com as duas mãos e a forçou a olhar para ele. Nua, eu te disse, você não precisa mais fazer isso. Eu não estava procurando você para iniciar nada, você não me desagradou, está tudo bem, ele disse enfaticamente, sua máscara de neutralidade retornou. Oh, sinto muito, senhor, pensei que você, precisava limpar isso, então eu não estava tentando ofender, ela disse em voz baixa. Está tudo bem, só vou cuidar do meu trabalho um pouco, tenho uma reunião daqui a pouco, por favor informe o resto da família que estarei fora até amanhã de manhã, ele disse. Sim, senhor, ela disse, e saiu do quarto, fechando a porta atrás dele. Ela informou o resto da família conforme ele havia instruído, depois desceu para o porão da casa dele. Estava escuro lá embaixo, ela gostou, parecia seguro. Ela foi para um cantinho embaixo da escada onde era especialmente escura e enrolou-se no tapete que lhe foi dado depois que ele a comprou. Não era perfeito, mas era a melhor coisa sobre a qual ela dormia em mais de 150 anos. Mesmo o primeiro a jogar o jogo com ela não lhe deu algo tão confortável. Ela passou os braços em volta dos joelhos e fechou os olhos. Com seu mestre fora de casa, ela poderia dormir profundamente, confiante de que ele não terminaria seu jogo com ela pelo menos naquela noite. Quando Noah desapareceu de vista, Raymond apenas olhou fixamente para o documento na mesa à sua frente, o rosto aterrorizado de Noah o assombrava. Ele olhou para cima e para a cadeira onde o rei feiticeiro havia se sentado recentemente. Noah não estava nem um pouco aterrorizada, ou pelo menos não parecia, do ser esquelético que acabará de estar em sua presença. Ela parecia completamente à vontade com um ser que, por todos os direitos, ela deveria considerar um monstro. No entanto, ela olhou para ele com terror nos olhos. Os humanos eram seus monstros, não os mortos-vivos. O que isso dizia sobre os mortos-vivos, e o que isso dizia sobre a humanidade, pelo menos os humanos em seu país, era algo que ele carregaria como uma pedra de moinho no pescoço até o fim da vida. Disso ele estava absolutamente certo. Naquela tarde Raymond partiu. Ele tinha um destino especial em mente hoje. Iria ver o Pontifex Maximus, Necran a Dama. Necran já foi membro da Escritura da Água Limpa, mas sempre foi mais um estudioso do que um líder. Raymond bateu na porta do escritório do homem e foi rapidamente admitido. Como Raymond esperava, Necran estava com o nariz enfiado em um livro em sua mesa, e não em um documento. Estou surpreso que você não tenha um guarda do lado de fora da sua porta, Raymond disse sarcasticamente enquanto ele, sem ser convidado, se aproximava e se sentava em frente ao pontífice. Não há necessidade, o pontífice disse com um tom de voz desdenhoso, sem se preocupar em tirar os olhos do livro. Não tenho mais poder. O voto dos templos investiu em Dominique com todos os poderes do meu cargo. Sou uma figura simbólica agora e não há nada que possa fazer a respeito. O que mais chocou Raymond foi o quão indiferente Necran parecia sobre o assunto. Então é isso? Você não vai fazer nada, absolutamente nada? Raymond perguntou. Necran suspirou, fechou o livro, recostou-se na cadeira, cruzou as mãos no colo e apoiou os pés sobre a mesa. Como que? Ele perguntou ao cardeal. Diga uma opção, qualquer opção,
e pelo menos considerarei. Mate Dominique, recupere as escrituras, peça a paz com o rei feiticeiro, liberte os elfos, vire a população contra esta guerra. Raymond pensou, todas essas opções passaram por sua mente como o vento em uma floresta, mas ele não disse nada, não eram opções, eram sonhos. Isso foi o que eu pensei, Necran disse sem rodeios, olha, eu não gosto disso mais do que você, mas não tenho como conter o poder de Dominique como as coisas estão agora. Eu tentei, quando ele enviou aquela votação, enviei minhas instruções para cada templo, não votar a favor dessa medida, mas ele balançou a cabeça. O cabelo branco balançava atrás dele e seu rosto enrugado parecia desgastado. Espere, mas eu vi a contagem dos votos, a votação foi esmagadoramente a favor dele. Você quer dizer quase nenhum de nossos templos ouviu você? Raymond disse com descrença, isso não é possível. Ele exclamou. É possível, sob certas condições, Necran disse enfaticamente e olhou para Raymond por um longo e silencioso minuto. Lentamente, os olhos de Raymond se arregalaram. Você não pode estar falando sério, você não pode estar falando sério. Você tem outra explicação? Necran perguntou. Você checou? Raymond perguntou sem rodeios. Eu fiz, Necran respondeu firmemente com um aceno enfático e uma expressão grave em seu rosto enrugado e coriáceo. E? Raymond respondeu, seu rosto intenso, com olhos arregalados. Eu tocaria no assunto se não tivesse encontrado resultados? Necran perguntou retoricamente com uma expressão azeda no rosto. Quantos anos? Raymond mal conseguiu sussurrar em silenciosa descrença. Os últimos 5 ou 6, se eu quiser adivinhar, provavelmente começaram na época do massacre nas planícies de Katze, o pontífice disse pensativo enquanto acariciava o queixo. Então, durante todo esse tempo, tudo o que ele esperava era uma crise adequada para justificar uma votação. Você acha que ele mandou matar pessoalmente algum dos principais sacerdotes ou ele estava apenas se aproveitando das situações que se desenvolveram? Raymond perguntou com choque e horror em sua voz. Depois da votação, quando vi os resultados, alguns membros do meu povo, de cuja lealdade eu tinha certeza, foram a alguns locais onde importantes sacerdotes do templo haviam morrido nos últimos anos, 2 morreram afogados, 4 foram mortos na estrada por demi-humanos que a antiga escritura de Dominique cuidou e deu-lhe o crédito público pela operação, mais 2 morreram de causas naturais muito repentinamente, 2 se mataram, 1 foi enforcado por assassinato, 4 foram destituídos em escândalos públicos. Isso vem sendo feito há anos, Raymond, anos. Voltei ao incidente das planícies Katze, mas há outros antes disso sobre os quais não consegui encontrar nenhuma informação porque as testemunhas estavam mortas e a papelada estava perdida. E por perdido quero dizer perdido, Necran disse, fazendo aspas com os dedos no ar e olhando friamente para o cardeal Raymond. Raymond balançou a cabeça, incrédulo, eu simplesmente não consigo acreditar. Acredite, o pontífice insistiu. Você acha que Maximilian e Yvon estavam envolvidos nisso com ele? Raymond perguntou. O pontífice parecia pensativo e ficou quieto por algum tempo enquanto pensava. Raymond sentou-se pacientemente. Finalmente o velho balançou a cabeça. Não, acho que não. Houve algumas mortes em lugares que votariam como queriam, mas nada tão abundante. Acho que eles simplesmente ocupam posições que coincidem com a forma como Dominique vê as coisas, e então ele encontrou um jeito para que sejam úteis. Então isso explica por que você está sentado aqui lendo, Raymond disse tristemente. Sim, isso explica porque estou sentado aqui lendo, não há literalmente mais nada que eu possa fazer, não tenho um guarda do lado de fora da minha porta, mas o do lado de fora do prédio é suficiente. Se eu for ver minha antiga escritura, estou ferrado. Se eu fizer alguma variação em minha rotina que pareça suspeita, estou ferrado. Sou facilmente eliminado neste momento e ele simplesmente culpará um agente da justiça negra ou qualquer outra coisa que reunirá as pessoas para seu lado. Ele me tornará um mártir de sua causa. Eu só tenho tanta liberdade quanto tenho porque ele não tem ideia de que descobri que ele armou tudo isso. Necran disse taciturnamente, do jeito que está. Espero que ele faça exatamente isso quando precisar de alguém para culpar por um problema ou de um mártir para energizar seus seguidores. Sou como carne seca, apenas sentado esperando para ser comido quando preciso. Então ele não achará estranho que você tenha pedido para me ver. Por falar nisso,
Por que me é permitida tal liberdade? Raymond perguntou com cautela. Meu palpite é que tem a ver com a forma como você e os outros vivem. Eu sempre estive em segundo plano, então quase não sinto falta de estar fora dos olhos do público, mas os cardeais são sempre vistos pela cidade, sempre fazendo eventos públicos. Se todos vocês começassem a desaparecer dos olhos do público, alguém poderia notar, e porque vocês são todos da mesma categoria, enfraquecer seu poder enfraqueceria o poder de seus outros apoiadores e poderia se virar contra ele, um incômodo tolerado. Se você tivesse templos apoiando você, isso poderia ser diferente, mas do jeito que está, você não tem, e seus votos não têm peso. Mas se eu acabar morto, bem, um de vocês será o próximo na fila, o pontífice disse enfaticamente. Então por que você me chamou, se você não pode fazer nada e eu ficarei sob suspeito por ter vindo aqui? Raymond perguntou com uma carranca profunda no rosto. Duas coisas: a primeira foi dizer exatamente o que eu disse sobre ele ter armado isso, a segunda foi dizer para você denunciar contra mim. O pontífice disse com uma expressão dura no rosto, seus olhos nem piscaram e brilharam na luz que entrava pela janela. O quê? Raymond perguntou incrédulo. Diga a Dominique que procurei sua ajuda para encontrar poderes externos para devolver minha autoridade ao meu escritório. Necran abaixou os pés e inclinou-se até a metade sobre a mesa. E por que exatamente? Raymond perguntou com ainda maior incredulidade na voz agora que tinha certeza de ter entendido o que o pontífice acabará de dizer. Porque Dominique vai acreditar, e o que é mais importante, ele vai acreditar em você. Isso aumentará sua utilidade por um tempo e ajudará a mantê-lo seguro. Ele lhe dirá para concordar em me ajudar. Isso lhe dará a chance de vir aqui com mais frequência. Ainda tenho contatos fora dessas paredes, não consigo facilmente avisar eles. Mas você vai poder te dar mensagens falsas para denunciar ao Dominique. Você pega as verdadeiras, use-as como quiser, mas prometa-me duas coisas em troca, Necran disse. Com ferocidade repentina. O quê? Raymond perguntou, inclinando-se para ouvi-lo com atenção. A primeira, prometa que Dominique morrerá. A segunda, prometa que salvará o que puder do nosso país de suas ações precipitadas. O pontífice fixou os olhos em Raymond. Neles Raymond viu o olhar de um homem que sabia que já estava morto, como o dos criminosos que vira prestes a serem enforcados e que aceitaram a inevitabilidade da sua morte com corações pacíficos. Eu prometo, Raymond disse gravemente, isso não acontecerá, não será o fim de todo o nosso povo. Bom, o pontífice máximo recostou-se novamente na cadeira, pegou no livro e retomou a leitura. Raymond começou a se levantar. Ah, mais uma coisa, não é nada. Mas eu agradeceria se você conseguisse fazer isso? Necran perguntou de passagem. Sim? Raymond perguntou curioso enquanto deslizava a cadeira de volta no lugar. Você vê aquela garrafa ali? Ele perguntou, apontando para uma que estava em uma estante. Aquela verde sem etiqueta? Raymond perguntou. Sim, é essa, leve isso com você, o Pontifex Maximus disse maliciosamente. Raymond se aproximou e respondeu, eu não bebo muito. Você sabe, agradeço a oferta, mas, na verdade, não deveria aceitar. Ah, não, eu não recomendaria beber disso. A outra coisa que quero que você faça com isso. Necran tinha um sorriso malicioso no rosto. Sim? Raymond perguntou hesitante. Depois que Dominique morrer, presumo que já estarei morto há algum tempo. Então quero que você jogue isso no túmulo dele, já que não estarei por perto para fazer. O sorriso do Pontifex Maximus aumentava. Ah, por que será que não quero perguntar o que há nesta garrafa? Raymond perguntou. Provavelmente porque você não quer saber que estive mijando lá durante a última semana, mas agora você sabe disso, e nunca poderá deixar de saber, depois que aquele filho da puta morrer. Jogue isso no túmulo dele para mim? O Pontifex Maximus gargalhou e Raymond olhou com desgosto para a garrafa, antes de também cair na gargalhada. Ok, mas dê-me uma luva para usar e levar isso para casa, ele disse enquanto colocava a garrafa na mesa e enxugava a mão nas calças o mais rápido que podia.